Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E para você que ainda não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado, e este é o seu canal. Jovem advogado, estudante de direito e também você que não tem nada a ver com a área jurídica, mas possa vir a se interessar por algum tema trazido aqui. Você por acaso já ouviu falar na Sara Fernanda Geromini? Se esse nome soa estranho para você, eu acho melhor alterá-lo. Sarah Winter. Já ouviu falar? Eu comecei o vídeo perguntando se você conhecia aquele que é o nome verdadeiro dela, porque Sarah Winter foi copiado de uma mulher inglesa que apoiou Hitler na época do nazismo. A Sarah Winter real viveu de 1870 a 1944 e se tornou espiã e membro da União Britânica de Fascistas. A Sarah Winter brasileira é líder do grupo conhecido como Brasil 300, um grupo que tem feito várias manifestações em Brasília, manifestações consideradas por muitos também antidemocráticas. A Sarah Winter também é conhecida pela sua atuação nas redes sociais. Ela costuma se manifestar de maneira muito veemente e até mesmo desrespeitosa em relação a membros do Supremo Tribunal Federal. Ela já chamou, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes de merda e de arrombado. E na manhã de hoje, dia 15 de junho de 2020, a requerimento da Procuradoria-Geral da República, ela foi presa pela Polícia Federal. A prisão foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, a quem ela jurou que transformaria a vida em um inferno. Essa foi uma das postagens que ela fez nas redes sociais. E é bom que se deixe claro, a prisão não tem nada a ver com o inquérito das fake news. Esta prisão tem a ver com o inquérito que está apurando movimentos antidemocráticos. E você já deve ter ouvido nos noticiários que ela está em uma prisão temporária. Mas você talvez não saiba distinguir o que seja uma prisão temporária de uma prisão preventiva, por exemplo. E este é o objetivo do vídeo de hoje. Tentar esclarecer de maneira clara qual é a diferença entre cada uma das prisões. Para conhecer o caráter da prisão temporária, você deve se dirigir a uma lei específica. Eu estou falando da Lei 7.960 de 1989. E toda prisão tem que ter uma justificativa, ela tem que ter uma finalidade para cumprir. E as justificativas para que se prenda alguém temporariamente, você encontra no artigo 1º da Lei 7.960. Eu não vou ler com você agora o artigo 1º, até para não alongar muito o vídeo, mas você pode se sentir à vontade para buscar a lei no Google e lê-la de cabo a rabo, inclusive o artigo 1º. Mas eu gostaria de citar alguns requisitos para que se prenda alguém temporariamente. O primeiro deles é que a prisão temporária seja imprescindível para a continuidade das investigações no inquérito. Vamos lembrar que não existe ainda uma ação penal. Estamos na fase investigativa, estamos na fase em que ela é uma indiciada. E para que não se venha a comprometer as investigações, muitas vezes é necessário manter a pessoa presa temporariamente. Outra justificativa para que se aplique a prisão temporária a alguém é, em uma linguagem simples, a existência de indícios, de provas que configurem que aquela pessoa indiciada, que a Sarah Winter, por exemplo, no caso concreto, tenha a participação ou a autoria em crimes dolosos especificados no inciso 3 do artigo 1º da Lei 7.960 de 89, a Lei da Prisão Temporária. Dá uma olhadinha na listagem dos crimes previstos. E para diferenciar a prisão temporária da prisão preventiva, nós temos que nos apegar inicialmente ao tempo. Conforme o próprio nome indica, a prisão temporária já vem com um tempo pré-determinado para que a pessoa fique presa. Esse tempo está especificado no artigo 2º da Lei da Prisão Temporária, Lei 7.960 de 89. São 5 dias que podem ser prorrogados por mais 5 dias, desde que haja a extrema necessidade, que essa extrema necessidade seja comprovada. Já a prisão preventiva não tem um prazo pré-determinado. Na prisão temporária, ultrapassado o prazo contido no mandado de prisão, o preso deve ser liberado imediatamente, a menos que a prisão temporária já tenha sido convertida em prisão preventiva. Isso você encontra no parágrafo 7º do artigo 2º da Lei 7.960 de 89. E aí talvez você se pergunte, mas e para converter em prisão preventiva? Quais são os requisitos? O que deve acontecer na prática? Qual é a realidade fática exigida? A gente tem que lembrar sempre que
que no direito penal vigora o princípio da presunção de inocência. Isso está no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Só que a conversão na prisão preventiva existe exatamente para preservar o processo penal. Para poder conhecer as regras da prisão preventiva, já mudei, não estou mais falando da prisão temporária, estou falando da prisão preventiva. Aí você tem que sair da lei anterior que nós citamos e ir para o Código de Processo Penal. Você pode começar no artigo 311 para conhecer tudo acerca da prisão preventiva. O juiz pode simplesmente mandar prender? Prende ela lá. Prende porque eu não vou com a cara dela, prende porque eu não vou com a cara dele. Ó, você está preso, tá? Vai lá, preventivamente. Não, não é assim que funciona. Como eu falei anteriormente, toda prisão tem que ter uma justificativa, ela tem que cumprir uma finalidade. Você não pode sair prendendo pessoas ao léu. Em que situações se pode decretar uma prisão preventiva? Bom, para saber acerca disso, você tem que ler o artigo 312 do Código de Processo Penal. Primeiro, se o indiciado ou o réu, já numa ação penal, colocar em risco a ordem pública ou a ordem econômica, então certamente haverá aí o pedido para que a prisão seja preventiva. Uma segunda hipótese para que se decrete a prisão preventiva a alguém é a conveniência da instrução criminal. Esse requisito é muito parecido com aquele da prisão temporária, quando você decreta a prisão temporária para garantir que a fase da investigação seja feita sem maiores problemas. Uma terceira hipótese para prender alguém preventivamente é a aplicação, é a garantia da aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios da autoria dele. E mais, a decisão que decretar a prisão preventiva de alguém tem que ser fundamentada, é preciso explicar as razões pelas quais determinada pessoa está sendo presa preventivamente, sob pena de nulidade. E você que está me assistindo talvez esteja se perguntando, e em uma situação como essas, caso uma pessoa seja presa preventivamente, temporariamente, qual é a defesa a ser utilizada? Bom, a primeira coisa que se faz é se utilizar de um remédio constitucional, é impetrar o habeas corpus, tentando nele desconstituir o requisito, dentre esses que eu citei, utilizado na fundamentação do juiz. Então você tenta mostrar que a pessoa não causa problemas à ordem pública, nem à ordem econômica, que ela não vai atrapalhar as investigações, que ela tem residência fixa, enfim, você tem que se basear no caso concreto. E outra pergunta que você talvez tenha é: tá bom, a Sarah Winter agora vai ficar presa direto até uma eventual absolvição em uma ação penal? Não, não necessariamente. O juiz pode revogar a prisão preventiva a qualquer momento, seja na fase de investigação ou no próprio processo penal, caso verifique que a prisão já não é mais necessária. Assim como ele pode revogar e, se achar necessário, mediante os requisitos já citados, mandar novamente prendê-la preventivamente. E eu andei lendo hoje os comentários nas redes sociais, eu vi jornais e muita gente fala: poxa, mas a forma como ela se manifesta não é meramente a liberdade do pensamento, não é a liberdade de expressão, um direito constitucionalmente previsto? Olha, de fato, a liberdade de expressão é uma garantia prevista na nossa Carta Magna. Mas é preciso saber também que nenhum direito é absoluto. Existem limites a serem observados. Eu aprendi com um jurista muito conhecido aqui no Brasil, chamado Lênio Streck, a respeito da contradição performativa. O que é contradição performativa? É você querer utilizar a democracia como uma forma de acabar com a própria democracia. Novamente, embora seja uma garantia constitucional, existem limites, assim como existe limite, por exemplo, ao direito de ir e vir, que também é uma garantia constitucional. Falei disso aqui no nosso canal há tempos atrás, antes mesmo de começar a pandemia, antes mesmo de qualquer medida de isolamento. Você pode conferir o vídeo clicando em algum lugar aqui da tela. Por exemplo, você tem a liberdade de sair de casa e ir no mercado. Agora eu te pergunto, você pode ir pelada no mercado? Você não pode. Isso vai ultrapassar a sua liberdade
a sua garantia de ir e vir. O mesmo acontece em relação à manifestação do pensamento, que é a liberdade de expressão a qual muitos estão se referindo. Você pode sim fazer críticas, você pode sim elogiar, você pode falar e expressar suas ideias. Agora, existem limites, e o seu limite termina onde começa o do outro. O limite é a própria preservação da democracia, independentemente de viés ideológico, se de direita ou de esquerda. Estamos falando aqui de democracia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, protocola essa inscrição, protocola esse like, protocola compartilhar, convida outras pessoas para seguir o canal. Nós estamos crescendo todos os dias, isso me deixa muito feliz e contente e principalmente motivado a trazer cada vez mais conteúdo jurídico para você. Eu sou Ian Santos, até o próximo vídeo.